Bora, moçada! Nós estamos aqui na Fazenda Serrote do Japão e vamos iniciar um bate-papo falando a história do Jório, do ioiô, do Jório, das pegas de boi de mato, do grande vaqueiro, o ícone desta família Serrote do Japão. E Jório, é uma satisfação a gente estar aqui no Serrote do Japão hoje para o nosso canal aqui no YouTube. E vamos assim contar um pouco da sua história, que é o que muitas pessoas do Brasil, do Nordeste, que sabem do nome do Jório do Serrote do Japão, como um dos grandes vaqueiros brasileiros. E muitos perguntam quando começou essa história do Jório do ioiô. Boa tarde, Benjamin. É um prazer a gente estar aqui batendo esse papo e vocês falando sobre a minha vida. Essa história começou já tem 53 anos atrás. 53 anos atrás. É. O Jório nasceu em que data? 6 de maio de 60. 60. Hoje, 2025, o Jório tem quantos anos? 65 anos. 65 anos. Graças a Deus. E tem 53 anos de... Foi quando eu, com 10 anos de idade, queria botar a gente para estudar. Eu nunca quis estudar, eu não fui contra, ainda me levaram 2 anos. Aí eu passei 2 anos na escola de Arapiraca, mas no final de semana eu estava aqui. Aí teve uma pega de boi na Lagoa da Canoa, foi bem desejado. E papai, como todo mundo conhece, era o Carrasco. Verdade. Ele não ia, onde ele quis para pegar, tinha que pegar. E era na época, naquele tempo, era um boi para 300 vaqueiros, era um boi de arrasto. E o boi vivíamos numa serra e não tinha, como o rastreador era seu vídeo, não tinha como ele descer o boi. Eu estava à noite em Arapiraca, eu com 12 anos de idade. Chegou à noite. Aí disse, para nós ir chegar o boi amanhã bem cedo. A minha mãe disse, como é que ele vai? Aí eu sei que à noite mesmo compraram uma roupa para eu. E de manhã ele me levou para chegar o boi da Serra do Ideal da Canoa, o boi desejado. Que é do menino de Pascoal, né? Verdade. Aí eu passei o dia no rastro do boi, íamos de uma serra. Até quando foram as 4 horas da tarde, o boi desceu, o boi não aguentou o batido, o boi desceu. O papai correu o boi de tazinho e pegou. Aí a partir daí começou o seu Aristido. Já me conhecia e quando viu aquele movimento, aí de noite me chamou. Aí disse, amanhã vai na Ribeira, que tem um negócio para você. Eu fui Marrolar, chama Marrolar. Lá tinha um carrinho aqui que era muito bonito. Aí eu cheguei lá de manhã, mas eu não, sem saber nada. Aí ele disse até assim, tem uns 150 boi de uma boiada assim, só lá. Um boi desse paga o seu cavalo, sabe, Maria? Paga esse, depois escolha um boi aí, leve, e o cavalo se dá a jogo. E a partir de hoje você não vai estudar mais não. Se seus pais não quiserem, você vem embora mais cedo. Foi nada. Aí foi a pancada, já era o que eu queria, e a partir daí Jesus iluminou, não fui mais estudar, corri da escola, e a minha faculdade foi em São Marcelo. Então isso é uma gratidão a Deus e teve pessoas, né, durante essa história, durante esses anos, 53 anos de vaqueiro, que a escola dele foi em cima de uma cela. Quantas e quantas histórias que já tem do Jório do Serrote do Japão, do Jório do ioiô. E aqui, ó, esse cenário que vocês estão vendo aqui no fundo, tudo começou aqui, né? Tudo começou aqui. O Jório é filho de Odete Lúcio e do nosso saudoso ioiô do Serrote do Japão. O campeão. Um dos grandes vaqueiros do Nordeste, não, do Brasil. Do Brasil, né? Quantas e quantas pessoas que hoje correm, mas nós sabemos que a história do Serrote do Japão, ela não começou ontem. Estão vendo aí só o Jório, 60 anos de tradição no Japão. 53 anos e 60 anos de tradição do Serrote do Japão. E agora vocês vão escutar mais um pouco da história do Jório, né? Porque é importante isso para todos vocês que seguem. Tem muitos aqui, Jório, ó, muitos que estão aí do outro lado da tela,
que eu tenho certeza que não lhe conhece ainda Com certeza. pessoalmente, mas sabe, já ouviu falar. Já como pessoa e cidadão, direito e negócio em tudo, eu diria que até hoje, graças a Deus, ninguém vai ter o prazer de falar de mim, meu amigo. E sou pro Serra do Japão, em 64 papai fez a primeira pega de boi do boi namorado. Eu tinha 4 anos de idade e Jesus iluminou que nós hoje eu estou com 65, então vai completar 61 anos de tradição, né? E eu fiquei do lado dele 30 e tantos anos. A minha faculdade, eu já disse, foi uma ação de uma cela e um cavalo. E agradeço a ele por ter ficado do lado dele. E o segundo pai, que se eu digo com orgulho, não esqueço nunca, Aristides Zezinho. Foi quem me incentivou. Eu deixei as escolas, deixei os estudos. Então, pessoal, continuando aqui o bate-papo com o Jório na Fazenda Serrote do Japão, eu queria fazer uma pergunta para o Jório. Quando foi que ele conheceu a sua esposa, a Leide, que é a mãe do Júnior, da Tati e da Cristiane? Ô, Benjamin, eu, além de vaqueiro, de boi no mato, como é o que não sabe, mas ninguém acha que a maioria não conhece. Eu fui um também dos campeões de Mourão. Não, justamente, eu quero até pedir desculpa aqui ao pessoal, né? Daqui a pouco vem a outra resposta. Foi essa pergunta que alguém me fez um certo dia, se foi verdade que o Jório correu Mourão. Eu corri Mourão 10 anos, não era no tempo de hoje com essas faixas largas. Era chiar boi. E não tinha boi pesado que eu não chiasse não. Só vinha um boi e um rabo. Aí eu ainda tenho essa lembrança em casa. Tinha o Fernando Maidová, fizeram um parque em Folha Miúda. Aí, nessa época eu tinha 18 anos. Aí eu corria lá, as férias na época, né? Tinha as férias, eu era os campeões. E eu só vivia no mundo, eu só vivia com ele maquejado. Eu fiz profissão 10 anos de Mourão. 10 anos. 10 anos. O Jório corria na canhota ou na direita? Eu só corria esquerda, só Corria corria na- de esquerda. na Nem na canhota. porteira eu ficava de direita. Corria mais meu pai, mais meu irmão, era o batedor de esteira. Mas rodava por todo canto, Serginho para lá, Pernambuco, Bahia, rodava vaqueado de Mourão. Na sexta pro sábado, nas vaqueadas de campo, era nas quintas, né? Verdade. Então eu vivi só para isso. Aí lá em Folha Miúda a gente teve uma disputa muito grande, os campeões tudinho. E finalmente ficou eu e Finado Jéssica Zé, que foi o maior vaqueiro de boi pesado. Eu só conhecia até hoje dois, Paulo Alves de Arapiraca e Jéssica Zé. Não existia boi pesado para esses 2 anos. E nós pegamos uma disputa encerrada mesmo. Ficou eu e ele. Ele tinha, eu sabia que ele tinha sempre um ronco comigo. Porque ele era aquele jumento e eu era um Das gasguitozinho. guitazinhas lá. Aí ele não rachava de maneira nenhuma. Aí corremos 4 boi, ele botava, eu botava, ele botava. No 5º boi ele perdeu. Aí eu cheguei na porteira, me lembro como agora. Mandei Zé Lúcio ficar, disse, deixa o boi pegar um pedacinho aqui que eu vou chiar de longe. Aí quando o boi bateu no chão, eu chiei, antes dele entrar na faixa, eu arranquei o cabo. Aí voltei, peguei o outro, cheguei na porteira, era um boi zebu. Eu disse, esse eu vou botar de lapada, aí teremos o primeiro lugar. Aí foi andando a Leite. Apareceu na história. Ela me viu, eu não vi ela não, a verdade é essa, ela me viu. Aí quando isso foi no meio de outubro. Aí em dezembro, não sei se você lembra, existia aquela festa de Zé Ginu, É assim, lá no Mundo festa Novo. de santo, né? Era. Aí eu vivia aqui sozinho, que nem um bicho do mato. Aí de noite chamei o velhote, o velho Olavo, que ainda hoje é um vaqueiro velho, minha gente. Eu vou falar o nome dele agora, porque é um pai que eu tenho. Quando eu nasci, ele já trabalhava, mas meu pai ainda hoje está mais ele. É um orgulho que eu tenho de ver ele do meu lado, que eu tenho ele como meu pai. Bora, moçada, estamos aqui com o Olavo, gerente da fazenda, como diz a música do Zé de Almeida, lá do tempo do Ioiô. Quantos anos já tem aqui no Serrote do Japão, ó? 70 anos. Quantos anos o senhor tem hoje? 80 anos. Sabe um pouco da história do Jório, não sabe? Todinha a história do Jório, do Serrote do Japão. E o Olavo é desde o tempo do Ioiô, né? Cheguei na cooperativa, eu trabalho 12 anos. 12 anos de idade.
Coisa boa, viu? Tem muita história a contar aqui do Serrote do Japão, né, seu Olavo? Muita história a contar. Então esse é o Olavo. É quem tá na lida todo dia aqui, ó. Com o gado na fazenda aqui dos Jório, Serrote do Japão. Fazendo esse trabalho, esse manejo aqui. Um trabalho diferenciado. Que é feito aqui no Serrote do Japão. Com essa boiada aí diferente. Bom de verdade, viu? Aí ele foi mais eu pra festa e lá ela, quando eu pensei que não, ela apareceu assim. Aí peguei pra conversar. Namoramos 3 anos. Com 21 anos eu casei, ela só tinha 17. E Jesus geramos uma família, né? Verdade. Família Já dele, está com né? 45 anos, a gente casou em 81. Aí Jesus iluminou que até hoje, posso dizer com orgulho, a gente não tinha nada, eu era empregado do meu pai, corria boi para São Aristides, nós tínhamos o apoio de todos os dois. E Jesus iluminou que fomos trabalhando e hoje eu tenho uma família realizada, já construí um patrimônio do Senhor do Japão. E esse patrimônio vai dar continuidade. Já temos hoje o Júnior. Aí eu digo assim, vai passar de geração para geração, né? Verdade. De meu avô para meu pai, de meu pai passou para minha irmã, da minha irmã fica para Júnior, e de Júnior fica para Sábio e daí continua. Eu tenho fé em Deus que eu tenho certeza que está em boa mão. Mas isso eles vão me aturar aí, né? No 4 de janeiro, eu tenho fé em Deus que eu vou descampar dos 100 anos. Foi Deus. É uma história muito bonita, né? Do Jório, do Serrote do Japão. E que nem falou, de geração em geração. Então tá aí. Pra quem tinha dúvida que o Jório corria Mourão, realmente foi um dos grandes vaqueiros. Eu ouvi outras pessoas já comentar que o Jório corria de canhota, de esquerda. E era bonito de ver o Jório correndo, né? Vocês tiram por hoje, né? O Jório ainda com essa idade. Mas quando o Jório monta no cavalo para dar uma carreira num boi brabo, é bonito de se ver, principalmente na saída do Jiqui. Então essa é uma história verídica, uma história de um grande vaqueiro. Eu já tenho uma espinha guardada na garganta, porque não tirei ainda, fiquei com a mágoa de ser o Assis Romão e ser o Zé Carlos do Correio, sou o Boi Salgadinho. Foi Salgadinho. O Boi Salgadinho fui eu quem dei fama e eu ia tirar. Eu fui 5 vezes lá para ele me dar o boi de volta. Mas não deram mais. Ele não deu, ele terminou aposentar o boi para não me dar, que ele sabia que eu pegava o boi. Foi verdade. E eu ia correr o boi novamente com meus vaqueiros da fazenda. E eu não me incomodava de perder não, porque eu fiz uma proposta a ele. Nós apostamos a caminhoneta. Quando eu fui lá mais Nilton, quer apostar a caminhonete em cima de 50 mil conto? Se eu me dar o boi de volta, ele ficou para me dar a resposta e terminou não me dando. Isso eu fiquei com isso daí guardado, porque na carreira do boi eu estava. Toda hora pega este boi, pega esta merda, que isso não é um boi não, e terminou ainda. O boi de embora e eu fiquei com isso guardado. É a única coisa que eu tenho de roncou de carreira. Eu dei fama e ele não me deu a segunda vez. E eu ou perder mais ou tirar a fama do boi. Foi. Na realidade, ninguém sabia nem que era o Boi Salgadinho, Não, né? não. E quando teve a proposta para correr o Serrote do Japão, correr o Boi Salgadinho, não rodou só no Pernambuco, nem Alagoas, nem Sergipe, nem a Paraíba, nem a Bahia, rodou o Brasil. O Nordeste todo. O Nordeste Tinha todo, gente gente de verdade, muita gente, né, para ver essa carreira. Inclusive levantou o nome do boi, Boi Salgadinho. E assim, infelizmente, ele quis aposentar o boi saiu. Ele errou, o boi lá era uma máquina de gerar dinheiro, né? Verdade. Lá gerava dinheiro, Duval mesmo ganhou muito dinheiro, que quem ganhava dinheiro lá era Duval. Porque tinha coragem de apostar e tinha condições, né? Verdade. Mas o Wilson da gente, porque a gente não tem pegado a vaca. Ele tinha dado, mas ele falou mesmo, o senhor Assis falou para Luizinho de Somé. Luizinho ligou para mim e disse que não dava mal boi para eu correr, porque tinha certeza que o boi nós pegava, agora a vaca não. Aí foi o contrário. Foi o contrário. A gente pegou a vaca, não pegou o boi, se assustou. Isso que ele falou, foi Luizinho de Somé, ligou para mim e disse que ele não me dá o boi mais não. E provou que deu mesmo não. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Deixa todas as coisas insatisfeito, né? Deu fama ao boi, gerou até músicas, toadas, né? Nós sabemos aí que muitas pessoas também foram beneficiadas, né? Através dessa grande corrida que
foi do Boi Salgadinho com a Vaqueirama do Serrote do Japão. Pessoal, nós estamos aqui no Serrote do Japão, mais uma vez, eu sei que está aí, internauta de todo o Brasil, vamos contando um pouco da história dele, do Jório do Serrote do Japão. E daqui a pouco nós estamos de volta. Então, pessoal, nós estamos aqui na Fazenda Serrote do Japão, quando vocês estão acompanhando um pouco da história do Jório e ele falando, né, quando tudo iniciou. E agora nesse tão pouco tempo que nós estamos aqui batendo esse papo, falando como se vê o primeiro cavalo e quem presenteou ele com o primeiro cavalo. Ele vai continuar com essa história de quem presenteou ele com o primeiro cavalo que ele se dedicou em cima da sua cela. Aí foi como nós estávamos falando, ele me deu o primeiro cavalinho, que tem na minha história da toalha que Zé de Almeida fez, né? Aí eu trabalhei usando o cavalinho, aí surgiu o relancinho. E foi comprado para ele, um carro de cela que se encontra com o produtor do Pão de Açúcar. O cavalo chegou aqui, não era de campo, era um cavalo de cela. Aí isso aqui onde nós estamos assentados agora aqui na minha casa, era um bonoma aqui, era uma ponta de pau aqui, respeitada. Aí o cavalinho, quando chegou, enlouqueci pelo cavalinho, o tamanho e a boniteza do cavalinho, botei a cela no cavalinho 15 dias. Todo dia ele levava uma cela, ficou sem, ele nem tinha corpo na cara e nem eu. Aí pronto, aí a partir daí, ele perguntou aí na segunda-feira, cadê meu cavalo? Ele não é seu mais não, é meu. Qual que é a história do cavalo? É meu, o cara é um cavalo de boi, vou fazer o seu agora por diante, pode empeleitar. Eu vou ligar para o senhor tiver que eu pego. Aí o primeiro teste foi a tesoura, eu achava que ninguém pegava. Eu corri, peguei sozinho apostado, depois vi o violão e daí pra frente. Foi um prazer que era XS inteiro. A confiança que ele deu. Todas vaquejadas que a gente ia, todo mundo que o Jório corria pegava. Ô Jório, qual foi um dos mais difíceis para a sua história, para você pegar de gado brabo? De gado brabo ficou na história marcada a chuvisco. Porque a chuvisco, o Sergipe toda semana vinha 2 vezes, ninguém pegava chuvisco, ninguém, já não era mais no relancinho. Aí ele queria correr a chuvisco e eu disse que na chuvisco não pegava nos cavalos daqui. Aí eu tenho um compadre de Santana de Panda, Luiz Adriano, aí eu montei no cavalo dele, eu disse a ele, nesse cavalo eu pego. Aí a gente pediu o cavalo emprestado, ele marcou a caída da vaca, o cavalo veio, na hora de correr a vaca. Aí eu só corri a vaca com o preço do cavalo, ele dava o preço do cavalo. Aí ele disse que só dava o preço depois que corresse a vaca. Aí ficou aquele moído, aí terminou não correndo a vaca. O senhor Orixida ofereceu um dinheiro no cavalo na época, na época 50 mil filhos. Aí só para eu correr a vaca, meu monte de gente lá no Alto do Museu. Aí ele não deu o preço, só dava o preço do cavalo quando eu. Naquela época o cavalo era 500 conto e ele queria 15 mil conto no cavalo. Era que fosse 150 mil hoje. 150 mil. Era 1 milhão, era dinheiro demais. Aí eu comprei e voltou. Aí depois teve um problema com ele, aí ele mandou o cavalo para cá. O senhor Orixida pagou o cavalo, bem muito mais em conta. Aí eu montei no cavalo aqui uns 20 dias e disse, agora pode marcar a queda da vaca. Aí ele marcou a queda da vaca com o Teté, fizemos a aposta. E era para ninguém ficar na frente. Aí não era para existir aquelas palavras que o Jório deu 2 carreiras, não dei, só dei um. Eu só dei um que foi apostado para ninguém ficar na frente. Quando a vaca saiu do quarto, o cabo atravessou, parei o cavalo no meio de todo mundo. Aí veio aquela conversa da aposta, muita zoada, né? Verdade. O senhor Aristides chamou o Cisco Guié, que ele disse, eu quero correr a vaca. E o dinheiro pode entregar a todo mundo. Ele entregou o dinheiro, foram buscar a vaca, isso eram umas 10 horas do dia para 11, a vaca corria direto no curral. E nós ficamos lá no pé do pau esperando, quando a vaca veio chegar era 4 horas da tarde. Aí a vaca chegou com vontade de correr. Aí o que eu achei, isso que eu falo, senhor Aristides, não nasce outro homem que nele, papai. Aí ele me chamou a parte. Você acha que pegava? Eu digo, eu pego a vaca, eu sei que eu pego a vaca. Eu confiava no que eu estava montado, eu pego a vaca, eu e a Luísa. Aí ele chama o Teté ali.
que era o dono da vaca. Era o Teté, Cispié, Zé Jovencio, o Rei, eram 5 donos. Ô Teté, a aposta foi feita, você já ganhou. Agora quanto é a aposta? O Pajor vai correr aquilo. Eu disse mesmo assim, e agora todo mundo pode ficar na frente. Pode quem quiser ficar na frente. E bem cedo não foi explicado, aí Teté ficou assim, ele disse, o que é que você tem de recurso? Aí Teté tinha um caminhão vermelho, um F4 vermelho. Certo. Aí ele disse, olha, vai correr a vaca agora. Se pode deixar o povo todo na frente. Se a vaca fosse embora, você vai na ribeira e escolha 50 vacas paridas. Se eu pegar, se eu pegar a vaca, você pega o caminhão. Aí Teté se tremeu. Ficou na dúvida. Não tinha postura, não teve na hipótese, porque eu não sabia que eu pegava a vaca. Aí soltaram a vaca, me lembro que agora uma palavra Cispié disse, quando ele subiu em cima da porteira, disse, vai-te embora, Chuvisco. Quando abriu a porteira, eu não peguei a vaca para reclamar para Chuvisco. Não nasce outra. Foi 2 boi que eu e a Luísa pegamos. Chuvisco em Alagoa e Talo Seco do Mandacaru, do Mandacaru, do Sergipe, não existe outro. A Chuvisco, eu acho que eu não gastei 1 minuto para pegar a Chuvisco. Não deu 1 minuto, foi voando. Eu ia pisando na vaca, a Luísa ficou, eu ia pisando na vaca. Ela pegou um pau dentro da mão, ela levou na mão, ela saiu. Quando ela foi abaixo, eu já estava nas pontas. E quando todo mundo chegou, eu estava sozinho com ela, piada, só eu e Deus. E para mim não nasce outro Chuvisco. Eu tenho na cabeça de gato que o senhor Egito chamou para eu correr, apostar no relancinho. Eu dei 44 carreiras, peguei todas as 44. É a prova de resistência dentro da catinga, não é fácil. Vocês estão vendo aí no rosto do Jório, são cicatrizes. Do espinheiro, do pau. Eu vou lhe contar outra coisa, que eu vejo um rebanho de vaqueiro hoje, não é mais vaqueiro não. Eu sei que o mundo todo, quem for no conhecimento sabe, eu já corri um boi apostado no violão do Chá de Fundo, estrepado. Para me botar em cima da cela, foi me pegaram, eu estrepado todo de Mandacaru, que ele tinha feito a aposta para correr o boi na terça. E na quarta eu fui treinar o cavalo aqui, ó. Eu passava aqui. Aí eu estrepei, fui para a rua para tirar os espinhos médicos, botei a peneira. E aí, Luiz de Caboclo e seu Amadeu inventaram um sapato e uma peneira para eu correr. Esse boi ele disse que eu considerava pela coisa que não podia correr. Aí ele disse mesmo assim, amanhã você vai correr descalço. Agora você vai correr o boi amanhã. E espinho de Mandacaru não empatamos não. E eu aleijado, corri e peguei sozinho. Corri mais de meia hora. No Alego então fui abatar e voltei, peguei sozinho. E outra vez a gente ia correr o boi das emendadas e eu ainda hoje tenho essa cicatriz. Verdade. Eu levei aquela no cavalo, levei 8 pontos no dia de ir. E eu fui obrigado a ir para o campo ponteado. E pegou. Com 8 pontos, peguei um pinga-fogo. Depois do PBR. Essas histórias vai ficar marcadas. Eu vejo um rebanho de vaqueiro hoje que eu chamo assim, uns vestes de banco. Mais vaqueiro que nem tinha antigamente, não tem mais nada. Não existe. E eu tenho outro orgulho, Benjamin, eu tenho 50 e tantos anos de bicho. Não tenho intrigado, só fiz amizade, por ano e ano e procuro fazer. E por isso que a tradição do Senhor do Japão continua, né? Verdade. Eu tenho uma família que foi Deus que mandou. O Jório é casado com Dona Leide, né? a Leide, tem 2 filhos. 3 filhos, que todo mundo conhece na da criada, Tatiana e Cristiano. Hoje tem quantos netos? São 4 netos. 4 netos. Sávio e Catarina de Junho, José Vinícius e Cecília, do Aldo com a Tatiana. Coisa boa, né? É o meus orgulhos. É uma família que, assim, tá sempre ao lado, estão sempre juntos. E são essas e outras histórias que vocês ainda vão acompanhar aqui nesse bate-papo com o Jório, diretamente do Cerrado do Japão. E daqui a pouco nós estamos acompanhando ele aqui nesse dia de hoje. E vocês que estão aí do outro lado da tela, um grande abraço. E esse aqui é o Jório do Cerrado do Japão, que realiza essa grande pega de boi através do saudoso ioiô, dessa família maravilhosa aqui deste pé da serra,
que vocês Isso. estão vendo aí no fundo, né? Por que o Serrote do Japão? Então, para quem não conhece, por esse cenário que vocês estão vendo aí atrás. E eu tinha papai, a gente comentava sempre. A minha vida toda foi lá do papai, né? Verdade. Deixei de estudar, eu passei, foi 10 anos cozinhando para eu e ele. E eu reclamava dele assim, sobre esse mato. Papai, só tem nós dois, vou fazer um pedido. Você nunca deixe acabar esse mato, nem deixe a tradição cair. Verdade. Então hoje está difícil fazer as festas que se faz hoje aqui, porque as coisas é muito difíceis. A despesa é muito alta, mas Júnior, graças a Deus é um filho que eu tenho, José sabe. É o que gosta e eu estou do lado deles, para o que der vier. Então Enquanto sempre, nós puder fazer, vai continuar o então Serrote do sempre Japão. levando o nome do Serrote do Japão nos quatro cantos do Nordeste, né? Tem, para todo canto a gente vai. Ontem mesmo o Júnior teve no Sergipe, lá 3 vezes a semana. Quinta-feira agora eu vou para em Casa do Leão, né? Verdade. Quando não pode ir os 3, vai 2, vai 1, mas o Serrote do Japão vai Sempre tá lá o continuar. Serrote do Japão. E o Gado Bravo está por aqui esperando quem quiser vir dar um treino. E aqui no Serrote do Japão já foram realizadas muitas pegas de boi de mato, né? Aqui sempre, desde a minha infância, eu me recordo do saudoso Ioiô. Você começou aqui, né? A gente começou aqui. Começou aqui. 30 anos atrás, a gente, na nossa juventude, iniciando aqui os primeiros passos. E eu lembro como hoje, tem até uma caveira quebrada que foi montado no cavalo do saudoso Ioiô, que ele mandou dar uma carreira lá no terreno do Val da Bica. Você lembra? Lembro do Val da Bica. Era o boi chamado Alves Correia. E eu nunca esqueci, né? E assim, são histórias como essa. Então aqui nós já tivemos grandes festas, Vai ter né? mais, hein? E vai ter muito mais. Tivemos aqui muitos artistas que já passaram por aqui, né? Sempre foi barriga cheia. E os que começam, que nem Mano Walter e outros, começa por aqui e estoura. E vai embora. O Serrote do Japão é uma Vai pior embora. história, por isso aí mesmo. Não, mas quantos e quantos shows não foi aqui do Mano Walter? Já, né? Lá no início, Primeiro foram vários show do Mano shows. Walter foi R$2. Foi, R$2.000, lembro que hoje era muito O dinheiro. ano passado ele queria trazer ele aqui, já vai para 300. E na realidade foi sempre porteiras abertas, Aberta. não era? Porteiras Não tem o abertas. negócio de cobrar ingresso. Não, toda a vida foi né? assim. E a Vaqueirama sempre teve a sua alimentação. Essa última agora de 2024, olha, quantas refeições o vaqueiro teve direito aqui no Serrote do Japão? Ô Benjamin, eu não posso nem te dizer que a gente faz a festa para 2 refeições, vai ter vaqueiro aí que vai 4, 5. Verdade, é verdade. E a gente não tem tempo de fazer tem movimento lá, tem as cozinheiras para isso, e a gente recomenda para não deixe ninguém ficar com fome, que seja vaqueiro quando você chegou com fome do lado. Não, Você a gente sabe- estava acompanhando lá, muita gente, inclusive. Eu matei 90 arrobas de vaca na minha, é muita carne. É muita muito carne, comer, muita muito carne. trabalho. Muita carne. Mas a gente se sente feliz, né? Mas foi uma festa muito bonita. É uma história, vai ficar na história. E sem dúvida nenhuma terá mais festas do Serrote do Japão. 2025 é um ano novo. Se Deus- Né? E se Deus permitir, será realizado mais um ano. Então você que nos acompanha, isso aqui é um pouco da história do Serrote do Japão. E daqui a pouco nós estamos de volta, viu?